Hoje é dia de nós falarmos dos trabalhos mais fantásticos, mas lembrados somente por causa da série da Prime Video e da participação do personagem Homem-Aranha no Aranhaverso. Hoje vamos falar sobre as séries de histórias da Marvel Noir. Fale, observadores! Noir. A palavra vem do francês, que remete à escuridão, à penumbra, ao escuro. Mas a palavra também faz referência a um estilo de filmes e literatura, onde o obscuro, a corrupção e a vontade de justiça, a qualquer custo, faziam sucesso. Das revistas pulps, como Black Mask, que foi publicada por 30 anos, sendo encerrada em 1951, ao filme The Maltese Falcon, conhecido aqui no Brasil como Relíquia Macabra, possivelmente por remeter a Algo Perigoso, de 1941, com Humphrey Bogart interpretando o detetive Sam Spade. O noir deu um toque de suspense sombrio aos filmes policiais, com suas femme fatales e antagonistas fazendo os contrapontos do gênero. O estilo de contar histórias teve um revival, agora em cores, com o neo-noir de Chinatown, de Roman Polanski, com Jack Nicholson, em 1974. Agora, ao invés dos tons acinzentados e escuros das telas em preto e branco, essa nova forma de contar histórias trazia a sujeira e a decadência das cidades, mantendo os detetives no limiar da justiça e os antagonistas na própria corporação policial. Bem, em 2009, a Marvel Comics decidiu trazer esse estilo para contar histórias para suas revistas com o título Marvel Noir. As histórias se passavam na Nova York da década de 1930 e 1940, contando com os personagens do universo Marvel, como eles poderiam se encaixar nessa dinâmica. Começando com os dois maiores sucessos da editora na época, X-Men e Homem-Aranha, em fevereiro de 2009. Ambas as revistas tiveram duas publicações do gênero, sendo inicialmente publicadas, como eu disse, em 2009. X-Men Noir foi a primeira, publicada dias antes de Homem-Aranha Noir, que vinha com o roteiro de Fred Van Lente e artes de Dennis Calero. Na trama, ao invés de vermos jovens mutantes lutando contra a discriminação e outros mutantes, os X-Men são chamados assim porque Charles Xavier é um psiquiatra que trata de jovens sociopatas. Vários elementos e personagens das histórias dos mutantes aparecem no transcorrer da história, mas com papéis bem diferentes do que estamos acostumados a vê-los constantemente, como Eric Magnus, que agora é o chefe dos detetives da homicídios da polícia de Nova York. Remy LeBeau é dono de um cassino. Bolivar Trask e Nimrod são personagens de um pulp, revistas de baixa qualidade que possuíam histórias de ficção, fantasia e capa-espada, que forma a precursora dos quadrinhos, como a já citada Black Mask. O ponto central da primeira história é o repórter Thomas Holloway, que também se fantasia do Anjo, um justiceiro que ajuda os X-Men a serem inocentados de um assassinato que eles não foram responsáveis mesmo. Van Lente consegue trazer com que a dinâmica do grupo seja empolgante, pois nunca sabemos o que acontece na página seguinte, já que não segue o contexto que estamos acostumados com o grupo. Sem contar que a arte de Dennis Calero traz uma plasticidade toda diferenciada da mistura de vários tons escurecidos e sombrios que é típico do noir. Na sequência temos Homem-Aranha Noir, de David Hine, Fabrício Sapolsky e Carmine de Giandomenico,
Na história conhecemos Ben Urich, fotojornalista do Clarim Diário e um viciado. Ele toma Peter Parker como seu pupilo e assistente. O jovem encontrou o corpo de seu tio Ben mutilado, pois este e sua esposa, May Parker, são ativistas lutando pelo direito das pessoas nos subúrbios de Nova York, em plena depressão de 1930. O principal suspeito do crime é Norman Osborn, mais conhecido como o Duende, que vive cercado de seus capangas. Durante uma investigação de Urich, ele e Peter se deparam com uma estátua que, ao quebrar, solta várias aranhas extremamente venenosas, mas, ao ser picado, Peter termina tendo seu DNA transformado e, com isso, começa a agir como o Homem-Aranha. O que fica ambíguo é se o fator de sua transformação foi biológico ou místico, já que o Deus Aranha o amaldiçoa, enquanto ele é picado pelas aranhas. Bem, ele descobre que Urich, além de dependente, era um homem subserviente a Osborn. Quando Urich decide ir contra Osborn, termina assassinado pelo editor-chefe do Clarim Diário, J.J. Jameson. Mas Urich chantageia Osborn em troca de dinheiro e drogas também, e com sua morte vai parar nas mãos de Peter, que começa ataques sistemáticos aos negócios escusos de Osborn, com a ajuda de Felicia Hardy, dona da boate Gata Negra. Bem, apesar de não ter um tom tão sombrio como nas histórias dos X-Men, Carmine de Giandomenico pega a decadência e o caos da sociedade durante a Grande Depressão para expressar o noir, enquanto Heine e Sapolsky trabalham as questões pessoais na história. Peter é um jovem revoltado e vingativo, sendo protégé de Ben Urich, um homem decadente e viciado. Como eu disse, as histórias tiveram continuidades, mas antes delas veio a história de Demolidor Noir, com o roteiro de Alexander Irvine e arte de Tom Coker. Irvine nos apresenta de forma bem breve a origem do Demolidor, que também difere bastante do que conhecemos. Mostra que ele usava suas habilidades no teatro vaudeville até se tornar investigador do detetive Fogg Nelson. Sim, ele não é mais o advogado, bem como Fogg, pois estamos falando do período da Grande Depressão. Então, era bem difícil imaginar um morador da cozinha do inferno se tornando um advogado, por mais que este desejasse. Aqui, a justiça não é feita em tribunais, mas nos becos, através das investigações e sobrevivência. Como nas duas anteriores, somos levados a uma trama que tem relação com vários personagens conhecidos e, no caso do Demolidor, temos Wilson Fisk. Toda a história é contada de forma de um diálogo que ocorre entre Fisk e Mac, mostrando o toque no ar nessa forma de contar história. Mas, nas outras histórias, o que dá o tom é o artista, e Coker trabalha a granulação com rachuras e, por vezes, ele faz entalhes nas imagens, sempre usando fotorreferência. Tanto que, por vezes, eu enxerguei em Wilson Fisk o ator Telly Savalas, com seu semblante taciturno, mesmo que Logan tivesse participado da minissérie dos X-Men. Ele também ganhou uma história própria e bem diferente da apresentada anteriormente. O Wolverine Noir vinha com o roteiro de Stuart Moore e arte de C.P. Smith. E, na história que ele é chamado de James Howlett, é filho de um pastor que, depois de ser atingido por uma fúria incontrolável, foge com seu irmão adotivo Cão para Bowery, em Nova York, onde se tornam detetives e então recebem a visita da jovem Mariko Yashida, que deseja
contratá-los. Bem, sei que é chato fazer isso, mas eu vou trazer a interrupção aqui para o meu pedido básico. Caso esteja gostando do vídeo, não deixe de deixar o like aí para que o YouTube entenda que os vídeos estão sendo bem vistos e distribua mais. Lógico, caso não esteja gostando, sem problema nenhum. Pode dar o dislike que fica pelo feedback. E, caso gostem, peço que se inscrevam no canal e não deixem mesmo de dar o peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos do Velho na Torre que eu posto aqui para vocês. Agora, a gente segue com a história. A história é mais do que uma busca e descobertas, pois o irmão de Logan, Cão, desaparece em meio à investigação, levando o investigador que foi treinado por seu jardineiro para usar facas a encontrar as marcas de seu passado. Na história, não temos o costumeiro Wolverine, como a gente já está acostumado a ver. Agora, ele porta 6 facas que eram usadas por Smith ao invés das famosas garras de adamantio. Na história, o artista C.P. Smith trabalha com tons escuros, com um toque de sujeira em meio ao caos. Ele vai de uma cena sombria para o caótico com uma facilidade de domínio de rachuras e da escuridão. A primeira fase das publicações da Marvel Noir chega ao fim em outubro de 2009 com Luke Cage Noir. Com o roteiro de Mike Benson e Adam Glass e arte de Sean Martinbrugge, Cage é uma lenda no Harlem. Ele havia sobrevivido a 2 tiros a queima-roupa e depois de 10 anos preso por ter atacado um policial que abusou de sua companheira Josephine, ele retorna. Na história, vemos que a tentativa de tirarem sua vida e o assassinato da esposa de um milionário estão totalmente relacionados, de alguma forma, e, sinceramente, essa, para mim, é uma das melhores histórias deste universo noir, pois tudo se baseia na ideia do mito. O que Benson e Glass fazem é criar uma lenda sobre o poderoso, indo além como uma redenção também, pois ele consegue resolver o que precisa antes do fim. Martinbrugge tem sua arte também usando tons escuros, mas a sujeira do Harlem se mistura com os espaços e letreiros das lojas do bairro, dando um tom urbano mais palpável, mais pé no chão, sempre sob a sombra dos trilhos do metrô. Frank Thierry e Paul Azaceta iniciam a segunda fase com o Justiceiro Noir, trazendo a história do veterano da Primeira Guerra Mundial, Frank Castiglione, e seu filho, Frank Castiglione Jr., ao mesmo tempo que surge um vigilante na cidade de Nova York, baseado no programa de rádio O Justiceiro. Testemunhamos flashbacks de Castiglione na Primeira Guerra Mundial, além do que vemos o policial Soap tentando descobrir quem está tirando a vida dos homens que trabalham para Dutch Schultz, um chefão do crime organizado querendo ser o Lucky Luciano e Al Capone do local. Azaceta cria uma nova forma de conhecermos o Justiceiro, pois ele usa uma máscara com uma caveira, além de 2 pistolas 45 com caveiras pintadas na coronha. Bem, nessa segunda fase temos a segunda história do Homem-Aranha Noir, com o subtítulo Eyes Without a Face, que podemos traduzir livremente como Olhos Sem Rosto. Sapolsky e Gian Domenico retornam trazendo Peter enfrentando o maior mal que aconteceu ao mundo moderno, o nacional-socialismo. O Homem-Aranha agora tem um novo inimigo, o mestre do crime, um homem que trabalha para Joseph Ansel, líder do Friends of New Germany,
Ele e seu amigo Rob Robertson, que trabalhava para o jornal Negro World, visitam o cientista Otto Octavius na Ellis Island, onde ele tem um laboratório fazendo experiências em símios. Só que, por trás dessas experiências, há algo mais. E também está ligado a Ansel e ao nacionalsocialismo. Nessa nova aventura, somos apresentados a uma versão do Homem-Areia e a Agente de Wolf, além de termos a primeira aparição de Mary Jane Watson. Já os X-Men retornam em uma história cujo subtítulo é A Marca de Caim. Fred Van Lente e Dennis Calero trazem os sociopatas de Charles Xavier de volta em uma história na qual Charles está livre e criando um novo grupo de sociopatas para caçar Anjo, Capitão Logan, Eugene Judd e Scott Summers. Essa nova história traz Genosha como uma prisão comandada por Emma Frost. Caim Marko aparece como meio-irmão de Xavier, mas agora é um caçador de relíquias e um mercenário. Já os novos X-Men de Xavier são compostos por Peter Rasputin, Aurora Munro e Kurt Wagner. A história tem como contexto a caça à joia Cyttorak, que, dessa vez, não transforma Caim Marko no fanático, mas é adorada por um povo de Madripoor, de uma forma mais diferenciada, mas buscando manter o tom no ar. Scott Snyder, Manuel Garcia, Lorenzo Ruggiero e Marta Martins lançaram Homem de Ferro Noir. Com o estilo dieselpunk e noir são praticamente primos, entre aspas, Snyder, Garcia e Ruggiero usam isso na arte, pois a história brinca com os pulps de aventuras, onde Tony Stark se torna um aventureiro, sendo publicado na revista Marvels. Quando ele perde seu primeiro escritor em uma aventura, uma nova é chamada Pepper Potts. Como essa história se passa em 1939, vemos muitos dos aspectos do nacionalsocialismo na história, principalmente nas figuras de Zemo e Barão Strucker. A história é cheia de reviravoltas, muito típicas das histórias de aventuras dos pulps, o que a torna mais imprevisível. Marta Martins usa paletas de aquarelas e meios aos traços de Manuel Garcia e Lorenzo Ruggiero, mantendo aspectos da escuridão, caos e sujeira típicas do tom noir. E, por fim, vemos a edição única de Arma X, onde temos uma história da volta de Kurt Wagner, mas, como ocorreu em Wolverine, Noturno tem uma história diferenciada de A Marca de Caim. Em Arma X somos apresentados a Kurt Wagner, o demônio, em uma trupe circense, onde ele realiza proeza de fugas, quando é acusado de assassinato do príncipe Wingard. Então, ele conta com a ajuda de Rankin, também conhecido como o Mímico, para fugir. O interessante da história é a reviravolta, dando ao final da trama, onde descobrimos que o verdadeiro Arma X e a motivação por trás do assassinato do príncipe não eram o que esperávamos. Marvel Noir buscou manter os pés no chão em suas histórias, com exceção de Homem-Aranha Noir, que foi em direção do misticismo para os poderes do personagem, e Homem de Ferro Noir, que trabalhou o estilo dieselpunk. Eles buscavam justificativas plausíveis para cada personagem, viajando de sociopatas por detetives, assassinos, profissionais e lendas, sempre mantendo-se no estilo noir dos cinemas e da literatura. Homem-Aranha Noir ainda viu uma vida mais prolongada nos quadrinhos, além de ter participado dos filmes Homem-Aranha no Aranhaverso e Homem-Aranha através do Aranhaverso. E, além do que, ganhar uma série na Prime Video
tendo Nicolas Cage interpretando o personagem, mas o estilo coube de uma forma interessante, em especial nos personagens urbanos da Marvel Comics, como Demolidor, Luke Cage e Justiceiro. As histórias buscavam uma naturalidade, sem poderes mirabolantes ou dons sobrenaturais. Foi o acerto dessas histórias. Ver, por exemplo, Luke Cage ser tratado como um ser mítico, na melhor estilo de John Henry Irons, eleva a história. Para quem não sabe, o mito de John Henry é um dos conceitos mais fantásticos, pois era a comparação do homem à máquina, pois um escravo liberto mostrava tão eficaz e forte quanto um maquinário. Isso em plena segunda Revolução Industrial. Marvel Noir elevou os quadrinhos da Marvel Comics a aspectos que não víamos desde as histórias de The Goon, da Dark Horse Comics, trazendo em pleno século XXI o estilo noir de volta aos quadrinhos modernos. E eu acredito que a gente consiga encontrar Marvel Noir ainda em algum lugar. Eu vou procurar qualquer coisa, coloco no comentário fixo ou na descrição do vídeo para vocês estarem lendo. Eu dei meus pulos para ler todas as séries. Foi o jeito que eu arranjei. Mas eu acredito que a gente encontre para comprar com certeza. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, pode dar o dislike. Aquele feedback aqui entre a gente. Eu chamo todos, convido todos a conversar comigo aqui embaixo. A gente falar sobre Marvel Noir. Falar o que vocês acham, se vocês já leram essas histórias. Se não leram, se assistiram a série Homem-Aranha Noir, que dia 27 de maio já estava disponível, está disponível desde essa época na Prime Video. Assistam, deve ser muito legal. Eu com certeza vou assistir. E também peço aos outros e aos meus observadores, faz um grande favorzão para mim, espera só mais um pouquinho aí, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E se está esperando um pouquinho, obrigado, muito obrigado mesmo, faz aquele grande favorzão para mim, aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se e não esquece, nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Foi.